Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Do you desire to live a praiseworthy life? Você deseja viver uma vida louvável? Quando Deus lhe ensina algo, quando você lê algo em sua palavra, algo que lhe ordena que seja feito, você tem o desejo de fazer isso. Essa é a evidência, por exemplo, do batismo no Espírito Santo. Uma nova natureza que se curva aos propósitos, à vontade de Deus. Um desejo de se submeter, de obedecer e fazer de acordo com a vontade de Deus. Isso é maturidade espiritual. Então, imagine alguém que está cheio do Espírito e já experimentou a salvação pelo sangue do Messias, pela fé em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Essa pessoa vai querer então servir e obedecer. Ela estará extremamente interessada nas coisas de Deus, em fazer a sua vontade. Não apenas conhecendo sua vontade, mas fazendo sua vontade. Para servir a Deus, precisamos de discernimento. Obviamente, quando olhamos para os ensinamentos da nova aliança, descobrimos que é o Espírito de Deus que dá discernimento. E a palavra de Deus é, sem dúvida, uma ajuda essencial para a compreensão do discernimento espiritual. Se quisermos ser um povo que tenha discernimento espiritual, especialmente à medida que avançamos para os últimos dias, deixe-me compartilhar algo com você. Eu amo as profecias, e a profecia atua como um catalisador na preparação do homem de Deus, da mulher de Deus, para que estejam prontos para o futuro, compreendendo as expectativas divinas e discernindo a ação de Deus. Assim, podemos participar de sua vontade sem nos tornarmos pessoas que, por engano ou simplesmente por desobediência, tentam fortalecer ou impedir os planos de Deus. Nós estamos estudando o livro de Isaías. E agora que estamos prontos para o capítulo 15, se você me perguntar sobre o que é o capítulo 15, é interessante observar que, tanto neste capítulo quanto nos próximos capítulos, receberemos revelações de Isaías sobre o tema do juízo. E esse juízo está sendo derramado sobre pessoas, sobre nações, povos, áreas, terrenos, cidades, que não desejam as coisas de Deus e que não servem ao Senhor. As pessoas que estudaremos nas próximas semanas são chamadas de Moabitas. Estamos falando sobre a nação de Moabe. Agora, lembre-se de como Moabe surgiu. Todos nós nos lembramos de Sodoma e Gomorra, e nos lembramos que Ló estava lá. Nós nos lembramos da infidelidade de sua esposa, que foi transformada em uma estátua de sal enquanto fugiam do juízo de Deus. E nos lembramos que suas duas filhas, em vez de serem submissas e confiarem que Deus estava no comando, o que elas fizeram? Nós precisamos nos submeter às instruções de Deus. No entanto, elas perceberam erroneamente as coisas de Deus como inadequadas. E essa visão equivocada as levou a tomar as rédeas em suas próprias mãos, agindo sem revelação e sem orientação divina. E elas foram o catalisador de um relacionamento incestuoso com os povos de Amon e Moabe. Moabe surgiu de uma percepção distorcida, uma visão que duvidava de Deus, considerando-o
inadequado e preferindo agir conforme o próprio entendimento. Mas o que diz a Escritura? Não se apoie em seu próprio entendimento. É preciso buscar revelação profética para saber o que fazer e o que não fazer, o que evitar. Assim, Moabe teve uma origem ímpia, e essa origem ímpia se manifestou em desobediência. Quando os filhos de Israel quiseram entrar na terra prometida, Moabe se recusou a ajudá-los. Moabe também queria lucrar, e como sabemos por um relato, também queria evitar abençoar Israel, não se aliar a eles, mas ao contrário, queria frustrar os planos de Deus. Nesse contexto, vemos duas figuras que se destacam profeticamente e também na Torá. Estou falando sobre Balaque, o rei de Moabe, que não queria que Israel seguisse em obediência aos propósitos de Deus. Ele buscava frustrar os planos de Deus, destruir os filhos de Israel, contratando Balaão para realizar exatamente isso. Servir como obstáculo em seu caminho, ser uma pedra de tropeço. Ao refletirmos sobre sua origem, marcada pelo incesto e por uma mentalidade que era desprovida de revelação, que queria estar no controle da situação, vemos que Moabe era uma pessoa, uma nação, um povo que estava engajado na idolatria. Essa idolatria estava orientada pela ganância material e financeira. Na nova aliança, encontramos 3 menções de Balaão, esse falso profeta, que recebeu a revelação de Deus, mas não agiu em obediência. Por exemplo, em 2 Pedro capítulo 2 do livro de Judas, apenas um capítulo, e também no 2º capítulo do livro de Apocalipse, na mensagem à congregação de Pérgamo. Balaão é mencionado como um homem desobediente, que não é guiado pelas coisas de Deus, mas sim motivado pela ganância. Sempre que analisamos Moabe, tanto bíblica quanto profeticamente, percebemos o descontentamento de Deus, pois Moabe estava insatisfeito com o propósito de Deus. E como resultado, o que se segue, como veremos, é o juízo. Há mais uma coisa que quero destacar antes de mergulharmos no capítulo 15. Moabe observou os filhos de Israel avançando em direção à terra prometida, em obediência às instruções de Deus. No entanto, Moabe se opôs a isso, desafiando e recusando-se a colaborar para que os filhos de Israel habitassem a terra prometida. Quero ressaltar que, hoje, existem muitos ensinamentos falsos dentro do cristianismo sobre os propósitos de Deus para o povo judeu, tanto nos últimos dias, quanto na preparação para esses dias. Veja o que está acontecendo. Deus começou a se mover de maneira poderosa nos últimos 70 anos. No entanto, mesmo antes disso, já no século XIX, vimos pessoas respondendo ao chamado e deixando a Europa e outras regiões em direção à terra de Israel. A esse ponto, antes mesmo de Israel se tornar uma nação moderna, aproximadamente 700 mil judeus habitavam essa terra. Com o passar do tempo, especialmente após o Holocausto, mais e mais judeus retornaram a essa terra. É lamentável que hoje enfrentemos a maldade e a heresia da teologia da substituição. Existem indivíduos que ensinam que, sempre que a palavra Israel aparece no Antigo Testamento, devemos substituí-la por igreja. Isso é heresia. Deixe-me dizer também algo mais. Acredito, sem dúvida,
que Deus deseja que sejamos mais ousados, mais vocais e muito mais diretos ao denunciar essa heresia. Não basta que as pessoas simplesmente estudem a palavra de Deus e aprendam sobre profecia apenas lendo o que outros disseram. E de acordo com interpretações, muitas vezes equivocadas, que fazem com relação à profecia. Não. Deus quer que você estude a palavra dele, que você ore sobre ela e a leia várias e várias vezes. Se você recebeu o Messias e Yeshua em sua vida, o Espírito Santo será seu professor e ele o conduzirá ao entendimento correto. Não busque justificativas para dizer: está escrito assim, mas vou alegorizar, vou interpretar de forma simbólica ou figurativa. Não, não e não. Receba a revelação simples e direta da palavra de Deus. Com isso em mente, vamos para Isaías, capítulo 15, versículo 1, e ver a mensagem de Deus para Moabe. Versículo 1. Massá, Moav. A palavra massá vem do conceito de levantar algo. Não apenas isso, mas normalmente é traduzida como fardo. Algo que é erguido e colocado sobre outra pessoa ou coisa. O propósito é gerar estresse, ansiedade e pressão. E em última análise, esse fardo traz destruição ou leva ao arrependimento. No caso de Moabe, em grande parte, veremos que ele resulta em destruição. Mas por que isso ocorre? Porque Moabe não era como Ruth. Lembra de Ruth? O que ela fez? Ela era essa mulher que disse algo importante: Israel é meu povo, e o Deus de Israel é o meu Deus. Ela abandonou a idolatria para abraçar a verdade. E Deus usou essa jovem, moabita, vinda de uma herança ímpia e idólatra, da genealogia do Messias Yeshua. Ruth teve Obed, que foi o pai de Jessé, que era o pai do rei Davi. E sabemos que o Messias é chamado filho de Davi. Portanto, não pense que Deus é contra um povo em específico. Não. A Bíblia diz claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Ele respeita aqueles que se voltam para Ele com fé, querendo e buscando sua graça para viver uma vida obediente. Sabe, não entendo por que a palavra obediência é tão problemática hoje em dia. Algumas pessoas dizem: se você ensina obediência, você está indo contra a fé. Claro que não. Somente pela fé verdadeira podemos ter uma vida que reflete obediência. Eu nunca, jamais afirmei que alguém é salvo pela obediência. Entretanto, recebo tantos e-mails me acusando exatamente disso. Não. O que eu ensino é que somos salvos pela graça de Deus, através do sangue do Messias Jesus derramado no madeiro. E recebemos a graça de Deus somente pela fé. É um dom gratuito. Mas quando temos essa fé, uma fé fundamentada na verdade da palavra de Deus, essa fé nos conduz, não para a salvação em si, mas como uma expressão de nossa salvação para obedecer a Deus. Vou afirmar claramente: se alguém nega isso, esta pessoa está em heresia.
É fundamental nas Escrituras que a fé que salva produz obediência e nos leva a dar bons frutos e boas ações, aquelas que são estabelecidas na palavra de Deus. Simples assim. Não é uma mensagem difícil. Quando olhamos para essa passagem, vemos que Moabe rejeitou essa verdade e abraçou a idolatria, o que resultou no fardo que foi colocado sobre Moabe. E percebemos que isso aconteceu rapidamente. O texto diz, a palavra usada é uma noite. Literalmente é uma forma abreviada para a palavra Laila Leal, que significa véspera, como uma véspera de um dia seguinte. Então, em uma noite, temos a palavra Shudá. Shudad vem do verbo roubar, ou ser levado embora. Aqui, ser levado indica um estado de destruição, ao ponto de uma completa destruição. Portanto, esta profecia é uma declaração de destruição sobre Moabe. Em uma noite foi destruída. A seguir, menciona uma cidade, um lugar, Ar de Moabe, que foi, e a próxima palavra é Nidma. Essa palavra significa deixar algo silencioso ou quieto, servindo novamente como um termo para destruição. Assim, temos duas expressões que se complementam, indicando a destruição de Moabe, que resultará em desperdício e silêncio. Mais uma vez, diz aqui, continuando no versículo 1, em uma noite foi destruída. Pela segunda vez, a cidade de Kir, uma outra cidade de Moabe, que receberá a mesma descrição de Nidma, que se traduz como silêncio ou parada, sem movimento e sem sinais de vida. Assim, o versículo 1 menciona locais-chave em Moabe que serão despojados de todos os seus bens. Serão retirados completamente e silenciados, ficando sem sinais de vida. Agora, olhe para o versículo 2. Por que isso está acontecendo? Esse era o principal problema deles? Bem, diz Alá Habait. O termo Habait significa a casa, mas neste contexto, Habait se refere a um templo, não o templo de Jerusalém, mas sim ao seu santuário pagão, ao seu local de culto. E observe o paralelismo, diz aqui, ele vai até o templo Bajit. Depois diz, e a Dibon. Outra palavra importante. Alguns estudiosos acreditam que a capital de Moabe se localiza em lugares altos. Portanto, temos o termo Bamot, que se refere aos lugares altos, sendo paralelo à palavra casa ou templo. E diz, o que está acontecendo nesses lugares? Berri. O que é berri? É um lamento. Eles estão chorando por causa de Navô, o Monte Nebo, que é outro lugar-chave. O que entendemos aqui é que Satanás não teve sucesso no Monte Nebo, onde tentou levar o corpo de Moisés para atrapalhar os planos de Deus. Assim, eles estão lamentando nesse local, assim como em Medeba, outro lugar estratégico importante no reino de Moabe. E o que Moabe fará? Diz que Moabe pranteia, e todas as suas cabeças, referindo-se a líderes ou lugares principais, ficarão calvas, que significa ousadia. Neste contexto, isso se refere a uma expressão de vergonha. Biblicamente, ser careca, estou quase lá, é um símbolo de vergonha. Portanto, eles ficarão envergonhados. E cada barba, que é a palavra garua, significa algo que é pior ou está faltando. Isso provavelmente se relaciona à ideia de que haverá uma cabeça careca, ou seja, raspada, e uma barba que será removida, e não existirá mais ou será destruída.
Então, esses são sinais de remorso, o que veremos daqui a pouco. Porém, não se trata de um arrependimento bíblico, mas simplesmente de luto, um sinal de grande pesar. E por que isso acontece? Por causa de sua derrota. Olhe agora para o versículo 3. Nas suas ruas, eles usam pano de saco, outro sinal de morte, luto. E sobre seus telhados, ou seja, os telhados de Moabe, e em suas praças, as principais ruas da cidade, todos eles estarão lamentando com grande remorso. E caindo sobre eles, acontecerá mais uma vez um choro de berre, pois choram abundantemente. Por diversas vezes, nesses primeiros versículos, vemos choro, destruição, nenhum sinal de vida, mas sim de lamento. Agora passemos para o versículo 4. Novamente, alguns dos lugares-chave está escrito: e gritam Hesbon, e também Eleale, até um lugar chamado Jaza. Todos esses são locais conhecidos dentro do reino de Moabe. Aqui encontramos o grito, que é um clamor de sofrimento e remorso, mas não um remorso piedoso. É apenas um arrependimento por ter sido julgado. E continua o versículo 4. A sua voz é ouvida. Por isso, Haluk-se, Moabe. Esse termo provavelmente se refere a um grupo de soldados que estavam armados para a batalha, que estavam na linha de frente, os melhores soldados. No hebraico moderno, essa palavra é usada para descrever um atacante em um time de futebol, os que atacam, que fazem o gol que vence. Aqui é mencionado que são os melhores soldados. Diz: e os armados de Moabe levantarão gritos, mas serão gritos de arrependimento. E também sua alma, a alma de Moabe, gritará a mesma palavra em relação a ele, ou seja, se referindo à destruição que se abate sobre Moabe. Versículo 5. Meu coração geme sobre Moabe. Isso significa que o coração de qualquer um clamará por Moabe. E continuamos a leitura. Os que fugirem é a palavra para fugir da destruição. Diz o versículo: os fugitivos irão até Zoar. Como? Preste agora atenção. Nós temos a frase Eglat Teleshia. Eglat Teleshia. Trata-se de um bezerro que tem 3 anos de idade. E este era o melhor momento para matar, para abater um bezerro. A imagem é que Moabe, no auge de seu império, será derrubado, destruído rapidamente, num instante. É isso que as Escrituras estão tentando nos revelar. Assim, pois vão subindo. Isaías diz, pela encosta de Luit, eles vão chorando, eles vão subindo. E no caminho de Oronaim, será um caminho de Sacat Shever. Saká é um grito associado a Shever, que significa de destruição. No hebraico moderno, como no Novo Testamento, quando se diz, eles proclamam a paz, está implícito que haverá uma destruição repentina. Essa expressão é usada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Assim, está claro que a destruição recairá sobre aqueles que viajarem por esse caminho. E, finalmente, usam uma palavra em hebraico moderno, que se refere ao contexto em que, se você for ao tribunal e o veredito for contra você, é possível apelar. E a palavra diz que eles vão querer apelar, mas sabemos que não há tribunal de apelação com os tribunais de Deus. Deus examina, ele julga, e isso é definitivo, pois seu julgamento é mitpat setik, um juízo justo. Portanto, não haverá recurso. Versículo 6.
porque as águas de Ninrim, elas desaparecem. Também diz que o Hatzir vai secar. O Hatzir é o pasto, todo o pasto. E a palavra que vem a seguir significa gramado exuberante. Nós temos a palavra Hatzir, que é algo como uma grama selvagem ou uma grama de pradaria. Você sai para uma pradaria e observa que a grama por lá geralmente é mais alta e mais espessa, um pouco mais quebradiça ou mais robusta. Mas então existe o gramado exuberante, aquele tipo de grama sobre o qual você gosta de andar descalço. Esse é o termo Deché. E sobre essa grama exuberante diz: não haverá mais nenhum verde. Então fala da ausência de água, o que se conecta com a primeira parte do versículo, onde menciona que as águas de Nirim se secarão. Sem água, tudo será destruído. Olhe agora para o versículo 7. Portanto, a abundância que ajuntaram e o que eles guardaram, ou seja, o que eles armazenaram para tempos difíceis, talvez comida, talvez armas, toda a sua preparação para tempos difíceis. Diz o versículo, ao ribeiro dos salgueiros. Diz aqui que toda essa preparação lá será levantada. Tudo isso será levantado. E a implicação é, tudo isso será retirado, removido ou levado à destruição. Então não há nada de bom aqui. Não há nada que seja mencionado com graça, nenhum chamado de perdão. Este é o juízo de Deus que expressa sua ira. Olhe agora para o versículo 8. Pois o grito de pranto cercará os limites de Moabe. Pense nisso. Aqui temos uma descrição intensa. Qualquer pessoa que esteja na fronteira e olhe para Moabe, o que faz? Ela grita. Muitas vezes, quando se presencia algo horrível, o impulso é expressá-lo com um grito. É exatamente isso que está sendo descrito. Mas esse horror tem um propósito definido. É o juízo de Deus, uma manifestação de sua justiça. Pois o grito cercará os limites de Moabe, até o lugar chamado Eglaim, onde chegará o seu clamor. E até o poço de Elim. Esse é o poço do carneiro. Aqui também haverá gemidos. Então, repetidamente, vemos essa mesma descrição de sofrimento. Agora, nosso último versículo, o versículo 9. Porque as águas de Dimon. Dimon é a capital. Porque as águas de Dimon estarão cheias de sangue. Pois ainda acrescentarei mais a Dimon. Nosefot, mais juízo, mais destruição. Para quem? Para os sobreviventes de Moabe. Os que estão escapando, fugindo. Deus declara: eu tenho mais juízo para os que vierem da capital, que geralmente é o lugar mais forte e mais fortificado. Deus afirma que restará mais juízo para aqueles que não foram mortos no primeiro ataque. E diz: leões. E isso é simplesmente uma descrição do juízo. Leões contra aqueles que escaparem da terra. Então Deus irá julgar. Moabe não terá nenhum daqueles que escaparam. Isso simplesmente nos alerta, nos avisa que aqueles que se opõem aos propósitos de Deus, seus planos para Israel, enfrentarão consequências. Lembrem-se da herança de Moabe
com Balaque e Balaão, e sua origem com as filhas de Ló. Lembre-se do que a palavra de Deus diz sobre o povo de Moabe, que não quis ir ao encontro de Israel com água e mantimentos para participar e abençoá-los em sua terra. Não, eles queriam lucrar com Israel, não abençoando-os, mas pensando em sua própria vontade. E esta é a herança que Deus destruirá, quando estivermos comprometidos com o que pensamos ser melhor para nós, de acordo com o nosso ponto de vista, em vez de ouvir os propósitos proféticos de Deus e nos submeter, obedecer e participar delas. Não é uma mensagem difícil, mas uma mensagem que certamente precisa ser lida, estudada e pronunciada em todo este mundo. Porque cada vez mais o que vemos são pessoas não entendendo a verdade profética, que ensinam, vivem e se comportam de uma forma que esteja em oposição. Nós vemos uma necessidade de arrependimento, e a profecia é um catalisador para provocar mudanças na vida de uma pessoa. Bem, vou parar por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.